Senhores, por favor, comecemos aqui, por gentileza. Olha só, antes eu gostaria de avisar que o nosso passeio para o engenho, igual que eu fiz com o segundo A hoje, então nós estamos realizando toda semana com um segundo e um terceiro junto. Depende muito da compatibilidade dos horários, meu e de Denise, entendeu? Semana que vem vai outro segundo, pode ser o A, ou pode ser o B ou o C, a gente vai ver, e outro terceiro, que poderá ser o C ou o A. A gente vai ver, dependendo da combinação do horário meu com o dela, tá certo? Pois bem, essa ideia da gente ir para o engenho é exatamente para pegar o gancho desse assunto que a gente vai começar a trabalhar, que é exatamente trabalhar o ciclo da cana, trabalhar o período do apogeu e também ver um pouco da decadência da produção de cana no Nordeste, que acabou elevando o Nordeste, particularmente a capitania de Pernambuco, à condição de região mais rica no Brasil durante o final do século XVI e boa parte primeira metade, principalmente, do século XVII, ok? Então era o centro das atenções de Portugal, exatamente a questão dos engenhos, sobretudo no Nordeste e particularmente na capitania de Pernambuco. Eu coloco ali no quadro as razões pelas quais Portugal escolheu a cana. Não foi à toa, não foi um tiro no escuro, não foi aleatoriamente. A cana foi escolhida, gente, por alguns motivos. Eu vou elencar aqui alguns deles. Por exemplo, era um produto, o açúcar, com alto valor de mercado. Era um produto que tinha demanda, ou seja, tinha saída, tinha procura. Era um produto que Portugal já estava acostumado a trabalhar no arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira, ou seja, Portugal já tinha experiência no plantio, na lavoura, com o uso da mão de obra escrava de origem africana. Então, como eu disse, não era nenhum tiro no escuro. Portugal vai implantar esse sistema no Brasil, até porque facilitava a colonização, na proporção em que fixava o homem no solo. Diferentemente da exploração de pau-brasil, que era muito itinerante, como a gente já estudou. Aí atrás, por favor, preste atenção. Depois eu coloco ali, ó, a questão da adaptação da cana em solo nordestino. Não é no sertão, né? Não é nem mesmo no agreste. Estamos falando de zona da mata, ou seja, estamos falando de área litorânea, que tem uma terra, um solo do tipo massapê, que é esse que tem em Triunfo, em Santa Cruz, esse solo vermelho, roxo, escuro. É um clima quente, mas ao mesmo tempo chuvoso, que é um clima tipicamente tropical. Ou seja, as condições de solo e de clima foram ideais para a adaptação da cana. Atenção! Depois nós colocamos ali alguns pontos referentes à estrutura dessa unidade de produção que era o engenho. Claro, a habitação do senhor. O senhor de engenho, gente, ele era mais ou menos como um senhor feudal na Idade Média. Dentro da sua propriedade, do seu latifúndio, ele era juiz, ele era autoridade religiosa, ele era autoridade política, ele era autoridade militar, não é? Ele impunha penas, castigos para quem desobedecesse, fosse escravo, fosse um filho, entendeu? Ele era a maior autoridade dentro dos seus domínios, comparado, como eu disse, a um senhor feudal na Europa medieval. A Casa Grande era a sua morada. Tínhamos a senzala, tínhamos o canavial, tinha a capela de uso praticamente coletivo. E o engenho com uma estrutura, porque variava de engenho para engenho, mas basicamente havia algumas similitudes, quer dizer, alguns pontos em comum. No caso, o que era a moenda? Era o local onde aquelas engrenagens, entendeu? Eram utilizadas para moer, espremer a cana. É óbvio que era um trabalho super perigoso. No momento em que você mete feixes, né? Mete feixes de cana para ser prensado na moenda, a moenda tinha moenda hidráulica, depois eu vou mostrar umas gravuras,
que era movimentada pela força da água em moinhos. Tinha a moenda manual, que era movimentada pela força humana, claro, de escravos, né? E tinha a moenda movimentada pela tração animal, geralmente bois. A moenda, principalmente a hidráulica, não tinha muito como parar. Então, se tivesse um acidente, ou morria, ou então cortava na faca. Literalmente cortava no facão o braço. Antonio, que era um padre jesuíta, que eu já falei sobre ele aqui numa outra aula que a gente conversou sobre os escravos, ele descreve o cotidiano dos engenhos na Bahia, não era em Pernambuco, mas, como eu disse, havia muitas semelhanças, né? Então ele dizia exatamente isso, que um facão estava sempre próximo à moenda, a fim de que o escravo cortasse o braço, caso desavisadamente, metesse a mão um pouco além do que devia, ou por sono, cansaço, descuido, entendeu? A produção, sobretudo se fosse hidráulica, se é de bois, dá para dar aquela parada, né? Se é tração humana, também dá para dar aquela parada, mas se é hidráulico, não tem como, não vai parar. Então, principalmente quando era hidráulico, alguém tinha que cortar o braço, porque senão moía o corpo inteiro. Inclusive, a gente já conversou sobre isso. A casa de purgar era um local também muito insalubre, muito perigoso, porque era onde, em grandes tachos, o caldo era engrossado, fervido, e é onde dava o ponto da fervura. Tinha que ser pessoas experientes também para identificar quando estava no ponto, dependendo se já estava, né, numa determinada consistência. Mas era um local, além de quente, devido ao fogo, à fornalha, você inalava muita fumaça, né, porque era evidentemente com forno a lenha. E além do calor no corpo, a fumaça que você inalava, tornando aquela função extremamente perigosa e insalubre. Insalubre significa dizer perigoso no sentido de haver acidente de trabalho, de haver contaminação, de gerar doenças, né, a partir daquela função, daquele trabalho. A gente resume isso tudo numa palavrinha que é a insalubridade. Tá ok? As fornalhas, né, alimentadas, como eu disse, por grandes quantidades de lenha. E ali do outro lado eu coloco a estrutura do sistema de produção de cana, que era o que se chamava de plantation. O plantation estava estruturado na monocultura, que é esse nome que eu coloquei aqui embaixo, um único cultivo de um só produto. Agora, é claro que nem tudo era cana, então havia a produção de feijão, havia a produção de milho, mas era para subsistência, era para o consumo, não era em grande escala, em larga escala, para exportar, etc. A produção dos outros cultivos era mínima, destinada unicamente a abastecer o celeiro, abastecer a cozinha, abastecer a despensa, então era para o consumo. Monocultura, no sentido que apenas um produto, no caso a cana, era produzido em larga escala. A outra característica é o uso de mão de obra escrava, no começo indígena, e a partir de 1560, de origem africana, quando os primeiros escravos africanos começam a chegar. E depois, o destino, que era o mercado externo. Até porque, Hugo, nem mercado interno nós tínhamos, em função da grande quantidade de escravos. Então, vamos colocar aqui que de cada 10 trabalhadores, 7 eram escravos, 3 livres. Então, o mercado interno era incipiente, era muito pequeno, já que a maior parte dos trabalhadores era escravo, portanto, sem poder de compra. Não tinha como consumir açúcar. O açúcar era tão precioso, como eu já devo ter dito aqui, que era chamado de ouro branco. Entrava até no testamento, não é, dos pais que iam deixar a herança, no dote, porque acontecia assim, Angélica, quando a moça ia se casar, o pai, ele doava uma espécie de dote, que eles chamavam de dote. Era uma quantia, ou podia ser ou em grana, ou então em bens, não é, que era para o noivo, para efetuar aquele casamento. Então você recebe um dote. E muitas vezes, nesse dote, entrava tantos sacos de açúcar, de tão valioso que era. Entendeu? Tem até um desenho de Pica-Pau bem interessante, né? Não esbanje o meu açúcar. Já assistiram? Que é um tio dele, pão duro. Entendeu?
Não esbanje o meu açúcar. Ele tá no inverno, aí vai queimando o álbum da família, né? Até que chega no tio Scrooge. Tio Scrooge. Tio Scrooge. Acho que vocês já assistiram. Pessoal, Pica-Pau é cultura, eu digo sempre. Muitos episódios é história pura. Gente, olha só. Decadência, eu não vou me alongar muito. Hã? Vale a pena. Gente, ó. Atenção. Olha a decadência. Depois eu vou falar bastante ainda sobre a presença dos holandeses no Nordeste. Tem tudo a ver com o ciclo da cana-de-açúcar, né? E tem tudo a ver com a decadência. Mas eu posso já adiantar essa parte. É assim. Presta atenção. Os holandeses, eles entravam com o capital. O açúcar, ele era refinado através de capitais holandeses e ele era distribuído na Europa e na Ásia por mercadores holandeses. A partir de um dado momento, a Holanda se viu privada de continuar esse comércio com açúcar produzido no Nordeste, em função de alguns fatores que a gente ainda vai discutir. Então a Holanda invade a região produtora e passa 24 anos, quase um quarto de século, né? Quase 25 anos, né? 24 anos e meses, dominando o Nordeste açucareiro. Depois que eles são expulsos, em 1654, acontece a decadência do açúcar. Por quê? Por uma razão muito simples. Primeiro, eles levam mudas de cana-de-açúcar para plantar nas Antilhas. As Antilhas é a América Central. Ou seja, concorrência. O que acontece quando temos concorrência? O preço cai. Quando o Brasil monopolizava a produção de açúcar, o preço era bastante elevado. Quem quisesse comprar, tinha que comprar somente a uma fonte que produzia. Agora não. Agora, tendo a concorrência, como é que você disputa o cliente? Dois fatores: preço e produto de qualidade. Os holandeses para as Antilhas, que é no Caribe, lá na América Central. Então você tem a concorrência. Esse fator faz despencar o preço do açúcar, que antes era tão atrativo. Continua bom, mas já foi muito melhor. Então isso começa a gerar um certo prejuízo para Portugal, que passa a investir em outros cultivos, como eu coloquei ali no quadro. Entre eles, o algodão. A produção de algodão se torna tanto, não maior do que a de açúcar, mas tão importante quanto. Ou seja, o açúcar divide agora o seu papel de importância, de predomínio com outros produtos, não é mais a monocultura do açúcar, né? Depois, Portugal tem que pegar muito dinheiro emprestado, tanto para pagar os holandeses também não vão embora de graça, quanto para reconstruir o parque açucareiro. Porque os holandeses, quando foram embora, destruíram o que puderam. E isso aumentou as dívidas de Portugal junto à Inglaterra e, consequentemente, o lucro que estava tendo com açúcar não era mais suficiente para cobrir todos esses custos. A grande sorte de Portugal é que vai ser descoberto ouro no final do século XVII, entendeu? Mas aí a lavoura açucareira entra num período, já no século XVIII, até pela descoberta de ouro, entra num período de segundo plano, um período secundário, portanto um período de declínio e decadência. Encerramos por hoje, senhores. Drogas do sertão. Droga não tem dragão. Cacau, guaraná, açaí, castanha do Pará.